Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre dores na coluna. Você sofre? Já sofreu com dores nas costas? Hoje quem tira as nossas dúvidas é o médico ortopedista, Dr. João Bergamaschi. Eu tô te esperando depois da vinheta porque nós já estamos no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre um assunto, olha, que é unanimidade, dores na coluna. Você já sofreu com dores na coluna? Você sabia que você pode sofrer algum dia na sua vida? Quem tira as nossas dúvidas hoje é o médico ortopedista, Dr. João Bergamaschi. Doutor, para começar esse bate-papo, agradeço demais sua presença. Obrigada por ter vindo. É sempre bom ter um profissional qualificado para esclarecer aqui as nossas dúvidas. É como eu disse mesmo, quem não sofreu, vai sofrer dores nas costas? Provavelmente. Hoje em dia é difícil a gente conseguir passar toda a nossa vida sem pelo menos um episódio de dor nas costas. É praticamente impossível, eu diria. Tá? Então, quem não sofreu, vai sofrer. É porque tem vários motivos para sentir as dores, né? Tem vários tipos de dor na coluna. A gente vai falar sobre essas dores no decorrer do programa. Eu convido você que está em casa, você pode participar desse bate-papo. Aliás, a sua participação é muitíssimo importante. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Você participa também pela nossa página no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Já está lá o tema de hoje e já tenho várias perguntas dos telespectadores. Então, você que está em casa, já mandou cedinho aí a sua pergunta? Assista, porque eu já separei essas perguntas e o doutor vai esclarecer aqui tudo para nós. São perguntas muito frequentes. Todo mundo quer saber sobre dores na coluna. Algumas pessoas falam de dores nas pernas também. Será que tem alguma relação? O doutor vai explicar hoje para nós. Hoje o bate-papo é sobre dores na coluna com o doutor João Bergamaschi. Doutor, vamos começar então falando sobre dores no geral, hein? Falou que quem não sofreu vai sofrer. Para começar, às vezes jovens, crianças vão pegar alguma coisa mais pesada ou acordam o famoso mau jeito. É grande causa de procura de especialista essa coisa que é um episódio, né? Às vezes vai ser uma vez só. Acontece bastante? Com certeza, acontece bastante. E não tem faixa etária para isso acontecer. Hoje em dia a gente vê esse tipo de dor cada vez acontecendo mais em pessoas mais jovens. Tá? E isso são vários fatores que podem influenciar. Tá? Por exemplo? A vida... O dia a dia atribulado, pessoas ficam muito tempo sentado na mesma posição ou muito tempo em pé na mesma posição, gerando uma sobrecarga na região lombar e eventualmente um movimento que ela provoca que causa essa contratura da musculatura. Então a gente costuma falar que nada mais é do que um mau condicionamento da musculatura, que ela não está condicionada a suportar a carga do dia a dia. Então isso é o principal motivo para a gente começar a falar em dor nas costas. O principal motivo, sem dúvida nenhuma, é uma dor mais muscular, uma dor mecânica por falta de condicionamento da musculatura, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente consegue imaginar a nossa coluna vertebral, doutora. Aliás, tem um pedacinho dela aqui. Onde ficam os músculos? O músculo ele fica ao redor da coluna. Ele recobre toda a parte óssea da coluna, tanto a parte de trás quanto a parte lateral. A parte da frente é a parte abdominal, então tem menos musculatura. São mais vísceras, são órgãos internos que estão localizados aqui. Mas eles geralmente estão presos nessas estruturas ósseas. É importante ter os músculos trabalhados nessa região? Com certeza, porque sem o músculo, a movimentação da coluna ela fica prejudicada. Então, é o que vai ajudar a dar essa sustentação, é isso? Exato, porque se a musculatura não está bem condicionada, a carga ela passa de uma forma um pouco maior pelas estruturas ósseas e acaba podendo até gerar uma artrose precoce, um desgaste, por conta de uma sobrecarga mecânica. É legal falar sobre isso, porque quem vai à academia sabe.
os professores, às vezes até indicação de um fisioterapeuta, eles recomendam algum tipo de exercício para lombar, né? Que fica mais sobrecarregada em determinadas situações na vida, né? Porque imagina, todo o nosso peso, né, doutora? Agora, obesidade atrapalha em alguns momentos da vida da mulher. A gestação, por exemplo. Você já tem uma mudança hormonal que eu não sei se influencia na coluna, mas tem uma mudança de peso e uma mudança aí no centro da mulher. No centro de carga, no eixo de carga mesmo, que muda completamente. Tá? Então, o sobrepeso, a obesidade ou até mesmo o excesso de esforço físico acabam podendo gerar algum problema ou algum mal que pode causar uma dor nas costas, uma dor na coluna, principalmente na região lombar. Sim. Que é a região onde tem uma sobrecarga maior, exato. E é engraçado porque eu conheço pessoas que vivem muito bem, a coluna não dá sinais de fraqueza, e são pessoas que têm sobrepeso. E eu conheço pessoas que são bem magrinhas, bem magrinhos, homens, mulheres, e falam assim, olha, eu não posso engordar 5 quilos, eu não posso engordar 3 quilos, porque eu sinto na minha coluna. Isso acontece também? Isso acontece. Aí entra um fator que hoje em dia, a gente consegue atuar muito pouco, que é a genética. Isso muda de indivíduo para indivíduo, sem dúvida nenhuma, com certeza. Então, tem indivíduos que até mesmo têm problemas mais graves na coluna e têm menos sintomas, e tem indivíduos que têm problemas menos graves e têm mais sintomas. Exato. Sintoma é fundamental quando a gente está falando de coluna? Fundamental. Porque o diagnóstico de uma patologia na coluna, ela é baseada em sinais, baseada nos sintomas, e isso ajuda a gente a triar uma linha de raciocínio até chegar ao diagnóstico preciso. Tá. Eu queria que você explicasse para a gente como é que a nossa coluna é dividida. Então, tem várias regiões, né? Porque todo o nosso tronco, ele tem a coluna. Isso. Né? Como é que é dividida essa região? Por que eu estou perguntando isso? Tem gente que morre de dor no pescoço. Os sintomas na região lombar são muito semelhantes à região cervical, por conta principalmente da anatomia. Então, assim, a coluna é dividida de uma forma geral na região cervical, que é basicamente o pescoço, região torácica, que é a região do tronco, região lombar, que é a região abdominal, região lombar propriamente dita, e o finalzinho da coluna chama sacro, que é o final. Você tem aqui esse, né? E é o que nós temos aqui. Então, isso aqui é o sacro, e aqui é a pontinha do cóccix, que quando cai sentado, todo mundo fala que está com dor no cóccix, que então é o finalzinho da coluna. Mas é possível lesar essa parte porque está bem revestido aí, não tá, não? É possível fraturar o cóccix. É possível fraturar? Não é tão incomum. Mas, geralmente com medicação analgésica. Não tem muito o que se fazer porque o organismo ele consegue consolidar essa fratura de uma forma normal, automática. Então. Acidentes. Hoje, as pessoas usam o cinto de segurança. Nem sempre foi assim, né? Hoje o que se preconiza é que use nos bancos dianteiros, nos traseiros também, né? Então, tivemos aí acidentes recentes que as pessoas provavelmente estavam sem o cinto de segurança, e isso acontece, né? Hoje a gente sabe da importância. Um trauma na coluna, num acidente, pode ser fatal? Pode ser fatal e pode deixar sequelas irreversíveis. Uma pessoa pode ficar paraplégica ou tetraplégica por uma lesão na coluna. Acidentes de maior gravidade geralmente cursam com alguma sequela definitiva. Essas sequelas dependem do quê? De que parte da coluna foi lesada? Essa é uma dúvida que... Não, geralmente da intensidade do trauma. Intensidade? Porque as sequelas elas podem variar de acordo com a lesão nessas diferentes regiões da coluna. Mas a intensidade do trauma geralmente é o principal causador de uma lesão mais grave, uma lesão maior, que geralmente gera algum tipo de sequela. Falar sobre hérnia de disco, começar é um problema muito comum das pessoas falarem e que tem tanta dúvida, doutor, que a gente precisa sempre falar sobre isso. Com certeza. O que é hérnia de disco, doutor? A hérnia de disco, a gente precisa ter muito claro isso, porque
a maioria das pessoas que tem acabam nem sabendo o que é a hérnia de disco. Então nós trouxemos até um modelinho aqui para a gente poder explicar. Isso aqui é um modelo da região lombar. Então, a região lombar, nós temos as vértebras lombares. Entre uma vértebra e outra tem o disco intervertebral. E em toda a extensão da coluna? Em toda a extensão da coluna, a gente tem vértebra seguida de um disco. Vértebra, disco. Vértebra, disco, vértebra, disco. Tá. Esse disco, ele funciona como se fosse um amortecedor. Ele que absorve o impacto dessa região, tá? E ajuda a formar um movimento harmônico da articulação da coluna. Tá? Então, esses discos, eles têm que estar localizados entre duas vértebras. Tá? Ele não pode vazar nem para trás, nem para o lado, nem para frente. Quando ele vaza, isso é hérnia de disco. Tá? É, realmente. Então, assim, geralmente as hérnias são menores, geralmente as hérnias são mais centrais. Tá? Essa hérnia aqui é uma hérnia para a gente poder visualizar de uma forma mais fácil. Agora, eu estou imaginando, a gente tem tantas terminações aqui, né? Essa hérnia sendo bem próxima a essas terminações, isso atrapalha ainda mais? Atrapalha e gera alguns sintomas específicos. Tá. Por exemplo, a dor que irradia para a perna. A dor que irradia para a perna geralmente está associada a algum pinçamento de algum nervo. Hoje em dia existe assim, de uma forma bastante comum, as pessoas falarem, eu tô com dor no ciático. O que é o ciático? O ciático nada mais é do que a junção desses 5 últimos nervos que saem da região lombar. Então, dependendo do nervo que está acometido, é uma região que dá sintomas. Então, o nervo mais alto pode dar sintoma na coxa, nervo mais alto pode dar sintoma no pé. Então existe uma relação, né? Com certeza. De dores. E tanto de lado, quanto de nível, quanto de lado. Isso é importante associar tanto esses sintomas que o paciente relata com o exame clínico. Porque existe alguma incompatibilidade dos sintomas com o exame clínico, aí a gente precisa investigar um pouco mais para ver se tem alguma outra coisa associada. Tá. Agora, esse disco que você está mostrando aqui pra gente, nesse caso existe uma hérnia, mas eu imagino que como existe um desgaste no nosso corpo como um todo, quando a gente vai fazendo aniversário, né? Ela vai desgastando. Esse desgaste, sem ter a hérnia, já não pode ocasionar o tal do pinçamento? Pode. Dependendo do grau de degeneração do disco, pode causar algum tipo de pinçamento. E pinça como? Já que a gente tem essas estruturas aí um pouco afastadas. Principalmente por conta de uma degeneração mais óssea, que é o famoso bico de papagaio. O bico de papagaio, ele pode acontecer tanto na parte da frente da coluna quanto na parte de trás. E na parte de trás a gente vê claramente a proximidade da vértebra com o nervo, ou até mesmo com a medula. Então, se a gente pensar a longo prazo, um processo degenerativo ósseo, ou até mesmo essa degeneração do disco sendo mais acentuada, a gente pode ter um estreitamento do canal da medula. E isso gerar alguns outros sintomas também. Além dessas dores nas pernas? Além do pinçamento. Exato. Pode ter algum tipo de fraqueza, pode ter alteração. Vai pisar, pisa em falso, não chega a isso. A perda de força, ela pode acontecer. Em casos mais graves pode acontecer. Tanto perda de força quanto perda de sensibilidade. Mas é num grau um pouco mais avançado. Tá? Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas eu volto que eu quero saber. Você falou de alguns sintomas, eu quero saber quais são os exames necessários para fazer um diagnóstico desse. E eu gosto de falar aqui, porque não é todo mundo que é para sair fazendo exame por aí, não. Porque às vezes a gente tem problema na coluna, mas se não dá sintoma, o doutor vai explicar como é que a gente faz, tá bom? Vamos voltar para o bate-papo? Você que está em casa, você sabe que não é para sair fazendo exame por aí da coluna? Queria que o doutor explicasse para a gente, porque a gente falou que todo mundo vai ter um ou outro episódio de dores nas costas durante a vida, né? Aliás, é bom ter ferramentas para poder evitar esse tipo de problema também, dormir bem. Mas, doutor, e se todo mundo sair fazendo uma ressonância magnética por aí, o que vai acontecer? Não, os hospitais entram em colapso.
Então, os exames, eles são ditos complementares. Isso é importante as pessoas terem ciência para justamente não causar um caos no sistema de saúde de uma forma geral. Então, o diagnóstico dos problemas, eles são geralmente clínicos. A suspeita diagnóstica é clínica, baseada nos sinais, nos sintomas e no exame físico. O exame nada mais é para confirmar. Por exemplo, um exame de ressonância magnética da coluna lombar vai mostrar, numa suspeita de hérnia de disco, vai mostrar um tamanho um pouco mais preciso dessa hérnia ou não, se tem realmente essa hérnia ou não, o tamanho, a localização, tá? E essa associação com as estruturas nervosas, com os nervos e com a medula. Então, não é para dar um diagnóstico, é para complementar o diagnóstico e auxiliar no tratamento em algum outro detalhe. Isso é importante, né? Porque eu gosto de falar que essa questão do exame, o médico tem que pedir para você, e aí você vai fazer o exame que ele te pedir. Mas se todo mundo quiser fazer um exame, aí a gente vai ter problemas mesmo. Eu, por exemplo, não estou sentindo nada agora, mas se eu fizer uma ressonância magnética, com certeza vai ter algum problema. Com certeza. Se a gente fizer exames de pessoas assintomáticas, existem alguns trabalhos mostrando que de 80% a 90% dessas pessoas, desses exames, eles se mostrarão anormais, com alguma alteração. Então, assim, a chance de ter alguma coisa alterada num exame de coluna é alta. Não necessariamente a gente precisa se preocupar, não necessariamente a gente precisa fazer algum tratamento específico. Mas essa mensagem é importante. Como é que estão as cirurgias de coluna hoje? Porque, ó, a gente fala da segurança, da tecnologia, tem cirurgia que é minimamente invasiva, não é para todo mundo, tem que ser bem indicado também, mas a gente fala sobre isso hoje com um pouco mais de naturalidade. Exato. E o paciente tem percebido desse jeito também, né? As pessoas têm percebido dessa maneira, da mesma forma. Agora, dá medo, né? Porque você falou dos traumas. Então, um acidente, se uma parte aí da tua coluna for lesada, isso pode gerar consequência. Toda cirurgia tem risco. A gente já aprendeu isso aqui no consultório do doutor. A cirurgia não ia ser diferente, né? Exato. Então, por paciente ele ser submetido a algum procedimento cirúrgico, ele precisa esclarecer absolutamente todas as suas dúvidas. Não pode restar dúvida nenhuma. Costumo brincar, quando a gente vai levar o carro para fazer uma revisão, se o mecânico troca uma borrachinha do freio, a gente quer saber por quê. No nosso corpo tem que ser a mesma coisa. Tá? Então, hoje em dia nós estamos passando por uma fase de cirurgias menos invasivas, especificamente na coluna vertebral. Procedimentos menos invasivos que permitem uma reabilitação mais rápida, uma reabilitação precoce. Porque antigamente os procedimentos eles eram mais agressivos, até mesmo pela tecnologia, pelos instrumentos, pelos equipamentos utilizados no procedimento cirúrgico. Então isso é uma evolução aí nos últimos 10, 20, 30 anos que a gente tem observado. E o que existe de mais moderno hoje em dia para a cirurgia de hérnia de disco, obviamente tem suas indicações, mas o procedimento mais moderno é um procedimento de retirada da hérnia por vídeo. Segue mais ou menos os mesmos conceitos da videolaparoscopia, da artroscopia, e agora está sendo desenvolvido na coluna vertebral. Então, nada mais é do que um procedimento com corte pequeno, menos de 1 centímetro, tá? E através dessa incisão introduz-se uma cânula e uma câmera e faz o procedimento pela câmera, pela televisão. Então, é o que existe de mais moderno hoje em dia em termos de procedimento cirúrgico. Mas é importante lembrar que a cirurgia hoje em dia é a exceção. A maioria dos procedimentos, a maioria dos casos de hérnia de disco, de estreitamento do canal da medula, eles são tratados de uma forma conservadora. Sim. Então, isso é importante. Sim. Tem paciente, doutor, que prefere fazer cirurgia, não tem? Tem perfil de paciente, né? Tem paciente. E tem algumas situações que o procedimento cirúrgico em si acaba trazendo mais benefício para o paciente. Aquele paciente que
é um paciente relativamente jovem, ativo, que já faz atividades físicas regularmente já há algum tempo, dificilmente algumas sessões de fisioterapia vai trazer um benefício tão grande para ele. Então, às vezes, algum procedimento, obviamente, quanto menos invasivo for, melhor. E às vezes traz um benefício mais rápido e o paciente acaba optando principalmente por essa reabilitação mais rápida, essa reabilitação precoce. A Judite de São Paulo ligou para cá, fez pergunta. Ela já fez uma cirurgia na coluna, só que pelo que eu entendi, ela sofre com dores ainda nas costas. Pergunta se ela já fez uma, pode fazer outra? Pode. Não sabemos qual foi a cirurgia, o que foi feito nela. Até pode, mas precisa ser identificada a causa da dor. Então, é importante que a Judite ela procure um médico especialista, faça um exame clínico minucioso, realize os exames complementares necessários para poder identificar a causa da dor. Tá? Porque geralmente a cirurgia é feita para melhorar a dor, não para piorar a dor. Senão não faz sentido fazer nenhum tipo de tratamento. Tá. O que é protrusão discal, doutor? A protrusão discal, ela a gente costuma dizer que é um estágio inicial da hérnia de disco. Ela se diferencia da hérnia de disco basicamente pelo tamanho. Então, a hérnia de disco é um abaulamento, uma protrusão maior, e a protrusão acaba sendo uma alteração discal menor. Mas, vamos dizer assim, ela está no estágio menos evolutivo. Doutor, em algumas outras partes do corpo, não sei se isso é feito na coluna, aliás, a pergunta é essa. Quando a pessoa sofre com dores, às vezes faz infiltração. Diminui, é um pouco invasivo, mas o resultado diz que é bom. Na coluna faz também? Na coluna é muito comum fazer infiltração. É mesmo? É muito comum, porque é um procedimento... E serve para quê? Basicamente para analgesia, para controlar a dor. Tem algumas situações que a gente consegue controlar uma inflamação por um pinçamento, algum estreitamento do espaço do nervo, mas é basicamente para aliviar a dor. Dói? O procedimento dói? Não, o procedimento, a dor do procedimento é a dor de uma injeção, porque basicamente é uma injeção profunda. Tá? E esse tipo de infiltração, eles podem ser classificados aí numa infiltração mais superficial, uma infiltração profunda. As infiltrações mais profundas, que são próximos às estruturas profundas, tanto ósseas quanto neurológicas da coluna, elas devem ser feitas num hospital, para a gente poder justamente usar o aparelho de escopia, que é como se fosse um raio-x dinâmico, para localizar a agulha na posição correta. As infiltrações superficiais, elas são feitas num âmbito mais ambulatorial, que geralmente são mais utilizadas para a dor muscular. Para a dor muscular. Para a dor da hérnia de disco dor da hérnia, infiltração profunda. Algumas situações. E a profunda não faz em âmbito ambulatorial? Não faz no hospital. Vai embora no mesmo dia. Mas faz no hospital. Importante isso, né? É importante. Quando precisa fazer no hospital, tem que fazer no hospital. Tem que fazer no hospital, porque às vezes a pessoa acha que o procedimento do hospital é o mesmo que é feito no consultório, e não é. São procedimentos diferentes para objetivos diferentes. É sempre o médico que faz isso? Sempre o médico. Sempre. Hoje a gente tem especialidades, né? Dentro da ortopedia tem gente que é especialista em pé e tornozelo. Tem um especialista em cirurgia de coluna, né? Tem as especialidades aí dentro da ortopedia. É importante buscar o especialista, qualquer ortopedista poderia fazer. Geralmente, por conta dessa subdivisão da especialidade da ortopedia, tá, os procedimentos da coluna vertebral, eles são realizados por especialistas da coluna vertebral, que eles estão mais acostumados, estão mais familiarizados tanto com a anatomia, mas com os riscos, com as possíveis complicações e até mesmo como tratar essas possíveis complicações, entendeu? Tá. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui. Você falou alguma coisa já sobre o tratamento, mas queria entender um pouquinho melhor. A maioria dos tratamentos é clínico. Clínico. Não vai fazer cirurgia. Nada. Em que momento
em que você chega para o paciente ou se é o paciente que fala, doutor, não dá mais? Conta pra gente. Geralmente é o paciente que fala, não aguento mais. Mas tem alguns pontos de alerta que a gente tem que se preocupar. Por exemplo, uma perda de função neurológica já é um sinal em que existe um agravo de algum nervo ou até mesmo da estrutura da medula que podem dar algum dano neurológico irreversível e acaba sendo necessário fazer alguma intervenção um pouco precoce. Tá? A persistência da dor também é outro fato que pode ser um indicativo de procedimento cirúrgico. Então, mas geralmente o paciente ele se convence que precisa mudar de tratamento. Dessa forma, geralmente é como ocorre no consultório de uma forma geral. Vou dar recadinho também de saúde para você que está em casa. Nós estamos de volta. A consulta ao doutor de hoje fala sobre dores na coluna. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor João Bergamaschi, que ele é médico ortopedista. Está esclarecendo aqui pra gente essas questões tão comuns, né? E a gente nem imagina que é tão comum assim, né, doutor? Exato. Tem pergunta? Você falou sobre a infiltração, durante o intervalo as perguntas chegaram aqui para nós. Tem uma telespectadora, ela tem hérnia de disco, sofre com dores na coluna, dores fortes, está protelando, está adiando para fazer essa infiltração, que o médico já disse que ela tem que fazer. Ela pergunta quanto tempo ela vai ficar sem dor depois do procedimento. Isso pode variar, tá? Isso varia de indivíduo para indivíduo. Tá? E pode variar de tipo de infiltração para tipo de infiltração. Geralmente as infiltrações profundas, elas têm um tempo médio de 6 meses aí de melhora da dor. Tá? Mas é importante ter a ciência que isso pode durar menos tempo. Não cura a hérnia? Não cura a hérnia. É algo paliativo. É para poder aliviar a dor. E o que cura a hérnia? Cura a hérnia, basicamente exercícios. Uma melhora do condicionamento da musculatura. Porque a gente precisa redistribuir melhor essa carga pela região lombar. Porque ela está bastante concentrada ali, exato, né? Exato. Então, quanto mais carga passa pela vértebra, maior a pressão no disco. Maior a pressão no disco, maior a chance dele vazar. Então, quando a gente fala em fazer atividade física, é para que a musculatura fique fortalecida, porque a gente trabalha a coluna através da musculatura, né? Exato. A musculatura fica fortalecida e para de fazer peso somente sobre essa parte. Exato, perfeito. De uma forma geral, simplista é assim. E aí, se você diminuir essa pressão, aqui tá bem esmagadinho, né? Se diminuir essa pressão, ela vai desapertando aqui? O organismo, ele consegue reabsorver a maioria das hérnias. Talvez não fique 100%, mas para o sintoma. Exato. Se fizer a ressonância, vai estar lá. Vai estar lá, mas vai estar assintomática. Perfeito, perfeito. Então precisa fazer agora. Importante lembrar, o doutor já falou, vamos repetir. Tem vários tipos de infiltração. Então, essa infiltração para melhorar a dor da hérnia é no hospital. Exato. Melhor ser feita no hospital por uma segurança maior e por uma eficácia maior, porque a gente vai conseguir localizar a ponta da agulha no local correto. Isso é o que tem de mais novo no tratamento? Não, isso não é o que tem de mais novo, mas hoje em dia é o que é uma forma de tratamento assim bem pouco invasiva que acaba tendo um benefício grande. Porque na verdade a gente tem pressa, né, doutor? Exato. Não dá tempo de ficar no hospital. A correria do dia a dia, ela obriga que a gente faça algo imediatista, então precisa melhorar logo. Exatamente. Você vai se programar para fazer atividade física, mas vamos combinar que com dor não dá para fazer, né? Você tem que fazer isso, programa a sua vida, faz a atividade física e quem sabe, daqui 6 meses que acaba o efeito ali, você não vai precisar de outra. E melhorando a dor, você consegue fortalecer e condicionar a musculatura de uma forma melhor. Condicionando a musculatura de uma forma melhor, o resultado do tratamento conservador, ele sem dúvida nenhuma vai ser maior. E o que a gente tem de novidade no tratamento? Em relação ao tratamento cirúrgico, o que a gente tem hoje de mais novo é o tratamento por vídeo, tratamento por endoscopia. Então é um procedimento. A incisão é menor, né? A incisão é muito menor do que o procedimento convencional. Então é um procedimento que pode ser feito com anestesia local
Tá? É importante fazer no hospital por conta de toda a segurança para o paciente, tá? Mas pode ser feito com anestesia local e uma medicação que é dada na veia, uma sedação leve, para o paciente dar uma relaxada. Então esse é o procedimento que hoje em dia é o mais moderno, não no Brasil, mas também em todo o mundo. Demora mais para chegar aqui esse tipo de tecnologia ou nós estamos Não, hoje em dia bem? não. Hoje em dia o conhecimento está muito horizontalizado. Então, o que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, geralmente está acontecendo aqui no Brasil já. Tá. O que eu mais percebo de diferença é só a habilitação do profissional para fazer isso, porque aí depende do profissional, na verdade, né? Eu não sei se tem grandes incentivos para os médicos aprenderem essas novas tecnologias, mas é uma coisa que é muito individual, né? Depende do especialista buscar essa tecnologia para poder oferecer. E o hospital também faz isso, acredito. Né? O hospital também, ele promove alguns incentivos, mas sem dúvida nenhuma parte do profissional. Legal, vamos falar um pouquinho dos idosos? Na semana passada a gente teve a oportunidade de falar também aqui sobre coluna. E aí a gente falou sobre artrose, na verdade. E aí a gente falou sobre o idoso. Na época, no dia, a gente teve até a oportunidade de ver uma foto da degeneração. Até perguntei se o idoso vai ficando mais encolhidinho, se não era uma coisa postural. Geralmente não, geralmente não. Aquele idoso que a gente observa na rua que está cada vez mais encurvado, ele provavelmente tem algumas vértebras achatadas por conta da osteoporose. É a fratura típica do idoso, uma fratura na vértebra por osteoporose. E fratura como? Pelo peso exercido? No dia a dia? O quê? Geralmente pode ser uma movimentação ou um trauma de baixíssima energia. Não precisa ter um trauma de alta energia como uma fratura no paciente mais jovem. Tá. O idoso, ele vai tendo uma diminuição já do disquinho? Do disco, se tem degeneração, ele vai diminuindo de tamanho. E aí o osso vai ficando mais poroso? Não, não tem relação com a degeneração do disco com o osso. O problema do osso, especificamente em relação à osteoporose, é basicamente com o tipo de osso da vértebra. A vértebra é formada por uma casca mais endurecida, que é o osso cortical, e no interior dela é um osso mais rarefeito, é um osso esponjoso. A gente costuma até brincar que se assemelha a um tipo de chocolate aerado. Então, a casca endurecida e no meio ele é trabecular. Tá? E a osteoporose, ela vai afetar principalmente esse osso trabecular da vértebra. Então, de uma forma assim, simplista, é como se a vértebra ficasse oca. Então, por um trauma, pela menor energia que seja, ele promove um achatamento dessa vértebra. Isso é a fratura por osteoporose na vértebra, no idoso. É grave? Não, não é grave, mas é comum e precisa tratar, porque dói. Dói bastante. Então, um idoso que reclama de dores na coluna, porque o idoso, ele tem dores, né? Pode ser por uma lesão que ele nem sabe. Com certeza, a gente precisa diferenciar osteoporose e artrose. Artrose quando o osso está gasto. Simples, gastou o osso, artrose. Osteoporose quando o osso está fraco. Então, são duas situações que podem acontecer na coluna lombar e podem causar dor. Tá? Mas, sem dúvida, se o paciente, principalmente paciente mulher, paciente idosa, mulher com dor nas costas, com osteoporose, precisa investigar se tem algum tipo de fratura por osteoporose. Tá. É obrigatório. Tem alguma relação a fratura... essa degeneração, a gente falou da dor nas costas, é uma dor que irradia para as pernas, tem a dor no pescoço que vem para os braços também. Tem alguma ligação com as articulações do idoso? Porque a articulação, a cartilagem vai se perdendo também com a idade, né? Vai. Tem alguma relação? A dor nas costas, especificamente, não. Obviamente tem algumas patologias que elas são patologias sistêmicas que podem cursar com dores em diferentes articulações que causam dor nas costas. Mas a dor nas costas mais comum não tem relação com outras dores nas articulações. O que acontece foi o que você falou, o idoso geralmente já tem um acometimento articular da cartilagem. Então, se ele tem artrose na coluna, muito provavelmente ele tem artrose em alguma outra região do corpo, que causa dor.
Quanto mais usa a pecinha, mais gasta. Então, isso é muito comum, tá? Tem telespectadora na linha, fala conosco do Rio de Janeiro, já vou atender. Oi, Helena, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Aumenta um pouquinho aqui para eu poder escutar. Boa tarde, Helena. Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta para o doutor. Meu nome é Helena. Eu tenho 62 anos. Você está ouvindo? Tô ouvindo, Helena. E eu tenho 5 hérnias de disco, 3 na lombar e 2 na cervical. A pergunta é a seguinte: eu posso fazer qualquer exercício numa academia? Tem algum exercício específico? Tem perigo de fazer algum exercício? Eu tenho dúvida quanto a isso. Que delícia a sua pergunta, Helena. Muito obrigada, viu, por ter feito essa pergunta maravilhosa, que o doutor vai explicar tudo pra gente, doutor. É uma pergunta bastante comum, né? Muito boa pergunta. Sensacional essa pergunta, porque a gente fala tanta atividade física, né? E ela relata aqui as 5 hérnias que ela tem. 5 hérnias de disco. Ela fala até a localização. Também, depois você me fala se tem diferença quanto a sintoma, essa localização diferenciada. Ela pode fazer... vai se inscrever na academia, pode fazer qualquer exercício? O ideal é que ela seja supervisionada por um educador físico, por um profissional da academia que vai dar um suporte durante a execução dos exercícios. Mas, de uma forma geral, ela pode fazer qualquer tipo de exercício, desde que realizado numa postura correta, numa movimentação ergonômica correta e sem gerar nenhum tipo de sobrecarga à estrutura, tanto a parte da coluna como a parte de outras articulações. Então, não adianta a gente imaginar que vai se inscrever na academia para poder ficar forte. Não é esse o objetivo, é ter um condicionamento físico. É ter saúde, não é ficar musculoso. Ficar musculoso é outra coisa, não é o que nós estamos discutindo aqui. Mas, de uma forma geral, pode fazer todo tipo de exercício sem muito peso, sem muita carga. Um exercício de intensidade moderada. Para a região lombar especificamente, a gente precisa tomar cuidado para o exercício de agachamento. É muito comum o exercício de agachamento causar uma piora da dor. Por quê? Porque geralmente está sendo feito de uma forma inadequada. Porque o agachamento ele tem várias funções, mas ele também fortalece a lombar? Ele fortalece a lombar. É um exercício, tem outros. Que é um exercício que as mulheres geralmente gostam de fazer muito, porque fortalece tanto a região lombar, glúteo, coxa, tudo. Mas a gente costuma até orientar os pacientes ou as pessoas que estão se inscrevendo nas academias para poder substituir esse exercício. Legal. Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego até lá, você falou do profissional de educação física, então o pessoal vai instruir, vai observar. É importante lembrar, de repente, o idoso, alguém que tem 5 hérnias de disco, precisa do acompanhamento. E nem sempre nas academias, quando a gente não paga o personal, nem sempre eles ficam de olho na gente 100% do tempo, né? Não pode escapar nenhum exercício errado, senão ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Mas tem um outro profissional que também vai ajudar nessa reabilitação, que é o fisioterapeuta. Vamos imaginar que nós estamos falando de alguém que tem vários problemas na coluna, mas não tem disciplina para ir na academia. Pode fazer a fisioterapia e aí você vai fazer um trabalho resistido, vai ter força ali, sem a sobrecarga e com um profissional fisioterapeuta. Pode fazer? Pode sim. E inclusive para os pacientes que não estão acostumados a fazer exercício físico, nenhum tipo de atividade física, a fisioterapia ela é mais indicada do que a academia, pelo menos no estágio inicial. Então, exercícios com fisioterapeutas, eles são até mesmo mais utilizados do que exercício na academia, para poder tratar problemas na região da coluna vertebral. Perfeito. Tem mais recado de saúde para você que nos assiste? Doutor, vamos para quem está em casa. Então, eu saí falando da fisioterapia, né? Eu levantei essa questão. A fisioterapia, então, ela pode servir como exercício para quem não tem disciplina para ir na academia, porque quando tem um fisioterapeuta, primeiro, você tem alguém ali com você, dependendo de onde a pessoa faz a fisioterapia, tem a pessoa com você ali 100% do tempo, né? E é alguém que
está acostumado e habilitado para fazer esse tratamento de patologia também, né? Pode ser importante, dá para fazer isso, pode criar uma rotina 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Como é que o médico ortopedista tem visto esse crescimento aí das pessoas buscando? Eu percebo isso, as pessoas buscando esse acompanhamento, que é mais de perto, com um profissional que está super capacitado. Não, a fisioterapia, ela funciona muito bem para patologias ortopédicas de uma forma geral, para a patologia da coluna especificamente também. E isso é uma rotina do consultório, do nosso dia a dia. Às vezes os pacientes fazem aquele plano anual na academia, vão 2, 3 semanas. Eu sou a cliente perfeita de academia. Eu pago, que é uma maravilha. Exato, e acaba não indo fazer. Entendeu? Então, às vezes, fazendo uma solicitação e um acompanhamento fisioterápico de rotineiro, uma forma mais frequente, o resultado, sem dúvida, vai ser melhor. E o paciente acaba, eventualmente, aí, gastando até menos, porque não precisa pagar um plano anual de academia e pode fazer algumas sessões de fisioterapia ou utilizar algum plano de saúde que ele tem. Se a gente fizer a conta, na verdade, de quanto você paga na sua academia, quantos dias você vai, né? Comigo funcionaria super isso. Prejuízo então, total. Procura profissional para fazer acompanhamento. Às vezes, mas aqui na academia eu poderia ir todos os dias, mas você não vai. Né? Divide isso aí que você vai ver que no na fim fisioterapia do mês... também, dependendo do local você consegue. Tem planos uma também. Flexibilidade de horários também. Claro. E o ideal é que seja feito de uma forma regular. Então, ter esse compromisso, vou lá 2, 3 vezes por semana, perfeito, é importante. A gente está falando do idoso, mas não precisa ser idoso para fazer esse tipo de acompanhamento, porque a gente vai tratar aqui mais para o fim do programa a questão da mochila, doutor. Na minha idade, quando eu tinha a idade escolar, né? Então, eu lembro que eu era na 5ª série, eu sofria muito com dores nas costas. Até que a escola resolveu disponibilizar armários para a gente guardar o material. Né? Acho que isso é muito importante também. Às vezes, os pais ficam desesperados, porque ninguém imagina que uma criança vai sofrer com dores nas costas, né? E não tinha nenhum outro motivo, senão o estudo. Exato. Né? E isso é uma realidade. Tem a população que está fazendo fisioterapia hoje em dia, ela tem sido... assim, de uma forma mais precoce, tá? Pacientes mais novos estão procurando a fisioterapia ou até mesmo o RPG. É isso que eu ia falar. O RPG, ele entra em qual situação aqui? De uma situação semelhante, mas aquele paciente que tem uma alteração postural importante, o RPG ele vai ser mais benéfico. Entendi. Mas podem ser feitos simultaneamente. Legal. Tá? Fisioterapia vai fazer toda a fisioterapia analgésica, a fisioterapia motora, e o RPG vai tratar a alteração postural. Tá? E essas crianças com problema de peso de mochilas e problemas posturais, o RPG geralmente ele acaba trazendo um benefício maior. Tá. Pilates ganhou muito espaço ultimamente. A gente sabe que tem 2 profissionais habilitados para acompanhar a pessoa no Pilates, que é o orientador físico, o professor de educação física e o fisioterapeuta, né? Idoso pode fazer Pilates? Pode, com certeza. Pilates não tem contraindicação de faixa etária. Legal. Desde de crianças, adolescentes até pacientes mais idosos. Agora, a gente vê, eu sigo umas pessoas no Snap, no Instagram, as pessoas mais jovens, tem gente que sempre dançou e fez atividade física, consegue fazer barbaridades no Pilates. É diferente de um Pilates terapêutico ou para reabilitação. Cada um vai ter seu nível. Então, o nível é muito individual, é muito particular. Até mesmo pessoas da mesma faixa etária vão fazer exercícios diferentes. Tá. Então, esse acompanhamento mais de perto do profissional, da fisioterapeuta ou do educador físico, ela permite indicar a intensidade do exercício de uma forma mais correta e os exercícios corretos também. Grupos pequenos ou individualmente, é o melhor? É o melhor. Tá? Geralmente as equipes de Pilates são aí até 4 pessoas, no máximo 5 pessoas, para ter um acompanhamento mais individualizado. Tá? Porque você vê, com o mesmo equipamento que você consegue fazer os malabarismos dos mais avançados até o mais básico.
básico, né? Com o mesmo equipamento, no mesmo lugar, você consegue fazer vários movimentos e ir progredindo. Acho que isso é legal, né? Progressão é uma progressão pequena de intensidade e de número de exercícios. Então, o indivíduo não adianta querer fazer um exercício mais complicado se nem o básico ele consegue. Perfeito. Então, esse aumento de carga e aumento de número de exercícios, ele tem que ser gradual e progressivo. Legal. Vou voltar um pouquinho para os idosos. Como é que você vai diagnosticar uma fratura? Porque você falou seu idoso, especialmente se for mulher, tá com dor nas costas, pode ser que tenha tido uma fratura. Como é que diagnostica? O que dá para fazer? A suspeita é por tudo isso que a gente já conversou aqui. Sintoma. Então, uma paciente idosa, uma paciente que tem osteoporose, uma paciente com uma dor bem localizada na região da coluna, seja ela na região torácica do tronco ou seja na região lombar, tá? E que geralmente se iniciou de uma forma abrupta, aguda. Foi agachar, pegar alguma coisa, começou a dor. Estava andando de ônibus, o ônibus passou na lombada, tive um tranco, começou a dor. Então, eles geralmente associam um episódio específico de onde começou a dor. Então, isso já leva a gente à suspeita de alguma lesão óssea por osteoporose. E o diagnóstico ele é confirmado através de exame de imagem. Radiografia simples, a gente já consegue ter um diagnóstico, tá? Em algumas situações, a ressonância magnética vai auxiliar. E aí, na ressonância, imagina, acredito eu, você vai encontrar outros problemas. Não, mas você vai tratar... Exato, esquece as outras coisas. Vamos tratar o que está dando sintoma. Importante, então, que a pessoa volte ao médico. Gente, eu sempre falo aqui, porque o exame, ele é endereçado ao paciente, né? Ele é do paciente. Mas se a gente abrir, ou você vai tomar um susto e ficar desesperado, ou vai abrir a internet, vai colocar no Google e vai entrar em desespero. Levar para o especialista que vai explicar para você o que ele está explicando aqui para a gente hoje. E é diferente a gente ouvir, né? Porque as pessoas têm informação, elas ouvem, mas o teu médico precisa falar isso para você. Então, todas as perguntas que a gente faz aqui, faça para o teu especialista, né? O médico ele vai responder, seja no SUS, no seu convênio, a consulta particular. Se você fizer as perguntas, e eu tenho falado isso aqui bastante, ele não vai falar que sua consulta acabou, ele vai responder para você, com certeza. Ele tem que responder. E acho difícil alguém deixar de responder alguma pergunta por conta disso. Sim. Então, mas precisa perguntar. E é importante a pessoa não ter dúvida. Não pode ter dúvida. E sai com dúvida do consultório, em casa essa dúvida aumenta 3 vezes. Então pergunte tudo ao médico para poder não ter dúvida. No caso do idoso, doutor, você recomenda que quem vá junto? Porque hoje os idosos são bastante independentes, né? É preciso que alguém vá junto? Por que eu tô falando isso? Você falou da questão da dúvida, de não sair com dúvida. Cada um que encontrar esse idoso, fala, você foi na consulta, mas ele falou isso, ele falou aquilo, você perguntou tal coisa, você perguntou... Não é? Isso é comum. Isso depende do nível cognitivo do idoso. Então, se o idoso é um idoso bastante ativo, que tem uma capacidade de entender e memorizar o que o médico fala, geralmente não precisa ter acompanhante. Mas se existe algum tipo de comprometimento, tanto da memória, quanto de ter algum tipo de dúvida, às vezes fica na frente do médico, fica nervoso e não pergunta, então aí é importante ter algum familiar ou algum vizinho, amigo, algum acompanhante para poder conversar e lembrar das coisas necessárias aí para o tratamento. Tá. Doutor, eu falei da mochila, né? Então a gente saiu do idoso, voltou pro jovem, idade escolar, nem precisa ser na idade escolar, porque às vezes as pessoas carregam muita mochila, a mulher carrega a bolsa, a gente carrega de um lado só, o nosso ombro fica torto. Doutor, olha aí, eu falo, que gracinha esse menino, muito legal. Olha essa mochila, essa mochila é maior que ele, né, doutor? Exato, essa mochila é maior e mais pesada que ele. Então, assim, o uso da mochila ele precisa ser correto, tá? Geralmente a gente indica um peso de até 10% do peso corporal.
Então, a mochila, o ideal é que não tenha mais que 10% do peso da criança, tá? Ela deve ter alças largas para poder ficar bem acopladas ao tronco. E as mochilas que têm várias subdivisões ou vários bolsos, elas distribuem um pouco melhor a carga. Só que é importante, porque quanto mais subdivisão, maior a tendência de ir enchendo todas essas subdivisões. Então, ela acaba ficando um pouco mais pesada. Então, isso precisa tomar cuidado também. É verdade. Quanto mais subdivisão tem, doutor, mais a gente coloca coisa dentro da mochila, da bolsa. Isso é uma coisa para tomar bastante cuidado. Eu volto para saber mais do doutor. Vou voltar para o bate-papo com o doutor. A gente falou da mochila, do peso, doutor. E o calçado influencia para a nossa coluna? Pode influenciar, sim, com certeza. Existem alguns tipos de desvios na coluna que podem ser causados por uma dismetria dos membros inferiores, tá? Que nada mais é do que uma alteração de comprimento em relação a uma perna ou outra, ou alteração na pisada, tá? Hoje em dia isso é menos comum, mas ainda pode acontecer. Tênis é melhor? Tênis. Tênis é melhor. Tênis com um amortecedor, para poder diminuir o impacto. Não é qualquer tênis. Não. Depende do tipo de atividade que está sendo realizada. Também. Então, para as crianças que vão fazer a educação física, aí precisa ter um tênis com amortecedor, tudo. Agora, a criança no dia a dia, para poder ir para o colégio, escola, para o shopping, alguma coisa, aí os tênis, mesmo os mais baixinhos, eles são adequados, não tem problema. Mas é importante os pais se atentarem se existe na sola do tênis um lado gastando mais que o outro. Sempre tem, não tem, doutor? Mas isso não pode ser muito importante. Tem alguns que são muito evidentes. Tem alguns que a gente consegue identificar essa alteração na pisada pelo solado do tênis. Pode colocar na tela algumas imagens, o doutor vai falando. Aí tem a imagem da mochila cheia de material, que o doutor falou que então 10% do peso do corpo na mochila é o máximo que você deve ter. É o que a gente costuma indicar. Tá, próxima imagem. Aí, ó, doutor. Uma alça só, para começar, carregando uma alça só. Isso é gravíssimo, isso aí é um problema bastante comum nos escolares brasileiros, né? E nos jovens que são um pouco rebeldes, que não gostam de usar mochila de carrinho, nem usar de uma forma correta a mochila nas duas alças, acham que é mais moderno usar de uma alça só, então eles acabam usando. De carrinho melhor? As duas formas, sendo bem utilizadas, elas podem... Aqui puxa pelo carrinho, também tem que ver em que altura puxa. A altura do carrinho. A alça não pode ser nem tão alta nem tão baixa. Então precisa estar numa altura adequada, numa altura correta. Reveza? Senão vai trazer problema também. Reveza? Estou perguntando porque quando a gente viaja... Geralmente sim. A gente tem mochila também. Esse seria o ideal, revezar. Carrega de um lado, um pouco do outro. Tá. E a alça geralmente da altura da cintura do quadril. Ah, tá. Perfeito. Tem algumas que prendem aqui na frente também. Tem. Distribui o peso, isso é melhor? Não, isso aí acaba acoplando a mochila de uma forma mais anatômica no tronco. Tá. Então, impede que ela fique balançando ou que ela fique deslizando de um lado para o outro, tá? Mas a mochila sendo de uma forma... mais uma vez aí, as abas mais largas, né? Tá? E bem distribuída e utilizando os dois lados, a questão de acoplar aqui na região abdominal, ela vai influenciar pouco. Falou da mochila, as bolsas das mulheres, né? Cada uma gosta de um tipo diferente, as menores, as gigantes, né? Se não dá para evitar carregar tanto peso, reveza? Reveza, é importantíssimo revezar. Tá? E não só revezar, manter a musculatura bem condicionada. Então, por isso, o papel importante aí da atividade física. Tá? Eu sei que é difícil falar para uma mulher, não carregue muito peso na sua bolsa, mas então reveze. Obviamente, se carregar menos peso na bolsa, melhor. Dá para fazer, viu?
não dá para fazer, mas isso requer um planejamento, que às vezes... Com certeza. Para a escola também, né? Para levar os livros para a aula, né? Com planejamento dá para fazer, porque às vezes a gente leva um livro à toa, né? O aluno esquece que não tinha essa aula, tal aula foi cancelada, levei o livro e nem precisava. Aquela foto que a gente vê o menino com uma alça só, ele está de frente para um armário, né? Utilizar essas ferramentas também, né? Se você tem um armário no trabalho, na escola, na faculdade, usar também, né, doutor? Recentemente até existiu uma conversa com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, para poder incentivar as escolas na questão dos armários. O grande problema do armário é o quê? Não dá para passar muita tarefa em casa. Então, hoje em dia, as escolas, elas têm uma carga de tarefa relativamente alta. Então, geralmente são 4, 5 matérias por dia, que são 4 ou 5 livros diferentes que acabam precisando levar para casa e trazer por conta da tarefa. A gente falou do sapato, a gente vai fazer um programa inteiro para falar só do salto alto da mulher, os prejuízos ou não para a coluna. Salto alto atrapalha muito? Desde que a musculatura esteja bem condicionada, nada atrapalha. O salto pode usar, não tem problema nenhum. Tem que fazer exercício. Qual o problema do salto em quem não faz exercício? A musculatura ela acaba inflamando. Então, na hora de fazer um alongamento, é aquela tragédia. Mas isso é quem usa muito, né? Até mesmo aqueles saltos moderados, vamos dizer assim, a musculatura acaba, a médio e longo prazo, acaba encurtando. Eu já ouvi queixa de pessoas, acreditem, se aconteceu com você, vai lá na página do Facebook, escreve, que eu leio no final do programa, a gente pode continuar conversando sobre isso. Eu já li pessoas, aqui ó, facebook.com/consultar o doutor. Eu já ouvi pessoas que, quando chegam em casa, tiram o salto alto, sentem muita dor. Então, até mesmo em casa, elas têm que arranjar um sapato de salto, né? Para não ficar com aquele sapato de festa, de sair, de trabalhar em casa. Arruma um salto bem alto para poder ficar em casa. Um chinelinho com salto, alguma coisa assim. Isso é sinal de problema. Com certeza. Isso é sinal que a musculatura está encurtada. Falta alongamento, falta exercício. Então, a precisa pessoa... fortalecer e precisa alongar. As duas coisas. Tanto faz a ordem? Outra pergunta que eu sempre acho... Geralmente, hoje em dia, geralmente alonga e depois fortalece, tá? Tem algumas publicações, principalmente europeias, que falam em alongar depois. E se eu alongar antes, fortalecer e alongar depois? Desde que faça, pode fazer um ou outro, precisa fazer. Tá, é porque eu li algumas coisas já sobre alongar depois, dos benefícios que eles dizem nesses artigos, que até ajuda a dar uma relaxada também. Ajuda sim. Né? Enfim, o importante é se mexer e fazer atividade, porque, olha, a ideia é que a gente consiga ter a coluna saudável até o final da vida. A gente está vivendo cada vez mais, graças a Deus, né? O importante é ter saúde, qualidade de vida. A gente quer chegar aí muito bem, com tranquilidade, aos 100 anos, né, doutora? Acho que isso 120 daqui a pouco, né? Eu espero chegar aí. Espero poder chegar, com certeza. E a gente fala bastante de estética, como se cuidar, né? Alguns investimentos, você vê, cuidar da saúde, gastando pouco ou nada, né? Fazendo atividade física e tendo uma vida mais saudável. A alimentação importa para você na coluna? Importa porque está diretamente relacionada ao excesso de peso, ao sobrepeso e à obesidade. Sim. Às vezes só emagrecer faz a pessoa passar melhor aí com a coluna? A gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente pega um paciente que tem uma obesidade mórbida, faz uma cirurgia de redução de estômago e perde lá 50, 60 quilos após o procedimento de redução de estômago, e ele acaba piorando a dor por conta disso. Entendi. Por quê? Porque perde muita massa muscular. Não só perde massa de gordura, mas perde massa magra. Então, até mesmo quando for perder peso, é importante que a musculatura esteja bem condicionada. Adorei te receber, doutor. Eu vou deixar os telefones: 0 operadora 11 3159 1630, 3159 1630 e 0 operadora 11 3864 6099, 3864 6099. Doutor, obrigada. Volte sempre. Um prazer receber você aqui e falar sobre
sobre esse assunto Denise. tão Foi um prazer. Obrigado. Bom fim de tarde. Bom fim de tarde para você que nos assistiu até agora, assistiu o Dr. João Bergamaschi falar bastante aqui sobre os cuidados com a nossa coluna. Ele é médico ortopedista, especialista em coluna. É importante procurar um especialista. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã ao vivo, 3h35 da tarde. Tchau.